Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos começar o bate-papo político de hoje falando sobre as mudanças no calendário eleitoral de 2020 e os preparativos dos partidos para a realização de convenções e cumprimento de outros eventos. O nosso repórter Sátiro Salles chega com as informações. As eleições municipais estão mobilizando os dirigentes partidários e os pré-candidatos que estão de olho nas prefeituras e nas câmaras de vereadores dos 184 municípios do Ceará. Com a pandemia do coronavírus, o primeiro turno do pleito foi transferido do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro, ficando o segundo turno para 14 dias depois. O segundo acontecerá nas cidades com mais de 200 mil eleitores. No Ceará, apenas 2 cidades, Fortaleza e Caucaia, se enquadram neste perfil. Com a alteração das datas de votação, o calendário eleitoral sofreu também algumas mudanças em outros eventos, como a desincompatibilização de servidores públicos, afastamento das funções de quem trabalha em emissoras de rádio e televisão, além, por exemplo, das datas de convenções para a escolha dos candidatos a prefeito e a vereador. A modificação do calendário não impede, porém, as articulações dos pré-candidatos a prefeito e a vereador que se articulam pelas redes sociais, por exemplo, também em reuniões presenciais, mesmo com a ameaça da Covid-19. Quem tem mais pressa precisa atentar para a legislação eleitoral, que prevê sanções e multas para quem infringir a lei. Com informações do Ceará, agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Mais informações sobre o calendário das eleições municipais. Quem está conosco agora no Jornal Alerta Geral é a advogada Isabel Mota, especialista em direito eleitoral. Doutora Isabel, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Com as mudanças no calendário eleitoral, quais são as preocupações que os pré-candidatos devem ter nessa fase que antecede as convenções e os demais prazos da Justiça Eleitoral? Bom dia! Bom dia a todos, a todas. Obrigada aí pelo convite. Sim. Bem antes de haver a mudança na legislação eleitoral com relação às datas de primeiro e segundo turno, já estávamos no período de pré-campanha, já era possível fazer a indicação de que haveria a postulação eletiva, antecipar projetos, se colocar como imagem, como disposição à sociedade, sem fazer pedido expresso de votos. Então, isso já era objeto de controle, tanto por parte dos atores do cenário político, de pré-candidatos para pré-candidatos, quanto do Ministério Público Eleitoral. Então, esse já era um cuidado, e agora que a gente está num período de definição mesmo, a gente já sabe efetivamente que a data do pleito mudou e que a data das convenções também mudou. Algumas definições nas próprias campanhas, nos próprios partidos passaram a se intensificar, e com isso também se intensificaram as atitudes de pré-campanha. Daí o Ministério Público está atento para qualquer desvio, qualquer forma de propaganda antecipada ser devidamente apurada e punida. Essa é uma preocupação que os pré-candidatos devem ter, se ater ao limite da pré-campanha. Também, doutora Isabel Mota, conosco aqui o jornalista Beto Almeida. Doutora Isabel, bom dia. Uma das questões que foram liberadas pelo TSE, a Justiça Eleitoral, em relação inclusive à propaganda, é para que prefeituras e outros órgãos públicos possam se utilizar da chamada propaganda institucional no segundo semestre por conta da pandemia. Esse limite aí não é muito tênue entre você saber até onde essa propaganda é institucional, até onde o prefeito ou o gestor pode estar fazendo uso político antecipado dessa propaganda institucional. Isso poderá trazer, por exemplo, algum problema a mais para os prefeitos nessa fase? Sim. É necessário primeiro observar que a propaganda institucional ela tem limites muito rígidos. Independentemente de ser período eleitoral, ela já tem limites muito estreitos. Limites que muitas vezes são violados pelas autoridades. E isso já gera problemas de improbidade administrativa. Então, é necessário que os prefeitos redobrem a atenção, porque realmente houve uma alteração na questão da publicidade institucional. Ela deve se cingir especificamente à orientação, a medidas de prevenção em relação à pandemia, e qualquer desvio, qualquer utilização indevida poderá, inclusive, gerar, além de cassação de registro ou de diploma, quem, por exemplo, estiver pleiteando reeleição,
multas severas e representação por conduta vedada, responsabilizando e até gerando, por via de consequência, inelegibilidades. Doutora Isabel, só para a gente eu tirar também aqui um entendimento com a senhora, é o seguinte: o próprio TSE, o ministro Luiz Barroso, já teve o entendimento de que o uso da biometria realmente não vai ser utilizado durante a campanha eleitoral agora deste ano por conta do risco de maior infecção, de aglomeração. E eu pergunto para a senhora o seguinte: isso ele disse que ainda vai ser incluído nas resoluções das eleições de 2020. Além dessa questão aí, todas essas definições em relação aos pormenores das eleições, elas precisam ser todas incluídas nessas resoluções que vão ser aprovadas pelo plenário do TSE, é isso? Sim, o TSE dispõe do que a gente chama de poder regulamentador. Aquilo que tem na legislação eleitoral deve ser, por força do artigo 105 da Lei 9.504, regulamentado pela Justiça Eleitoral. Inclusive, existe um prazo para isso que já foi até ultrapassado. Ocorre que nós estamos numa situação de excepcionalidade, e sempre que ocorre uma excepcionalidade, o TSE vem e faz alguma alteração via resolução. Essa resolução, em relação às alterações, elas já têm sido editadas. Por exemplo, foi editada a resolução em relação à questão do controle de autenticidade das convenções virtuais. Recentemente, o TSE fez audiência pública, discutiu o tema, fez um grupo de trabalho e regulamentou essa questão do controle de autenticidade das convenções virtuais. Da mesma forma, toda e qualquer alteração, inclusive em relação a essa questão da captação no momento do voto, com a utilização ou não de biometria, o presidente já sinalizou que não será possível usar, até porque existe uma sensibilidade do equipamento em relação à questão do uso do álcool gel, que é uma realidade na pandemia. Então, realmente, ele já sinalizou e provavelmente em breve a gente vai ter esse acréscimo na resolução, através de uma resolução, na verdade, por parte do TSE, dizendo exatamente como deve funcionar o momento de captação do voto sem mudança no sistema de votação, apenas na questão ou não do uso da biometria. Doutora Isabel, uma das mudanças nas eleições municipais deste ano é que nós não teremos coligações proporcionais para a escolha dos novos vereadores. O que é que muda do ponto de vista de interpretação da lei? O que é que muda do ponto de vista do comportamento dos candidatos? Porque tem muita gente angustiada, porque antes somava-se todos os votos do partido para garantir um número maior de votos. Qual é a implicação que isso terá na composição das câmaras municipais e principalmente na definição de candidaturas pelos partidos agora nesse período de convenções? Na verdade, isso vai representar uma verdadeira revolução no voto proporcional. Porque a gente sabe que os votos nominais, eles eram votos que muitas vezes eles não conseguiam alcançar um número suficiente para eleger candidatos. Sempre os candidatos precisavam do voto de legenda, que na verdade, quando tinha a possibilidade de coligação proporcional, eram votos que somavam-se. Então, você às vezes votava em A e elegia D, que você nem sabia quem era, nem a que partido pertencia, mas estava lá na coligação. Isso não vai mais acontecer. O objetivo da mudança foi exatamente esse. O eleitor tem possibilidade de maior identificação ideológica com o voto proporcional. Isso também já era uma alteração antes mesmo da pandemia e já estava na conta dos partidos políticos, porque agora só vai poder somar voto do próprio partido, dentro do próprio partido. Os candidatos de uma mesma agremiação somam votos sim, porque eles vão se apresentar no pleito de forma isolada. Isso deve também fazer parte da conta dos partidos, sobre se fazer uma chapa muito forte, equilibrada, desequilibrada. Isso vai mudar muito as definições políticas, que eu acredito que a esse momento já devem estar sendo finalizadas, mesmo que as convenções tenham sido colocadas mais para frente. Doutora Isabel, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Nós estamos gerando o Jornal Alerta Geral a partir da FM 104.3, que é transmitido nesse momento por outras 24 emissoras de rádio no interior do Ceará e também pelas redes sociais do Ceará Agora. E quero deixar o convite para a senhora voltar em outros momentos nessa fase da pré-campanha e também da campanha eleitoral para levar aos nossos ouvintes internautas informações preciosas na área do direito eleitoral. A senhora, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Eu que agradeço bastante o convite, fico à disposição e digo que as eleições vão ser as eleições possíveis, como sempre acontece. O que a gente tem agora é um momento específico de pandemia que está afetando a vida de um modo geral. Muito obrigada.
Um abraço, doutora Isabel. Jornalista Beto Almeida, você ouviu aí esses detalhes expostos pela advogada Isabel Mota, que é especialista em direito eleitoral, e temos também já outras mudanças também sendo encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente, Oswaldo. Primeiro, assim, ficou muito claro uma frase que eu gostei da Isabel Mota, quando ela diz o seguinte: estas são as eleições possíveis, como sempre acontece em todo pleito. Agora, olha só, realmente toda eleição é sempre a eleição possível diante daquilo que se coloca, porque tem um calendário eleitoral rígido, que corre, tem todo um prazo, e ela disse uma coisa: esta tem ainda a pandemia. Então, na realidade, tem muitas coisas que já estão pré-agendadas, mas que também podem sofrer ainda alterações, dependendo de como vai se comportar esse vírus. E ainda, Beto Almeida, dentro do bate-papo político, hoje nós voltaremos a falar sobre esse tema eleições municipais 2020.